Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas que nos acompanham. Sou o Norberto Liberator, estamos dando início a mais uma entrevista com representantes das chapas candidatas à direção do ANDES, Sindicato Nacional, na gestão de 2020 a 2022. Nós damos prosseguimento hoje com entrevista com a professora Adma Cristina, da Chapa 1, Unidade para Lutar. Serão feitas 4 perguntas, sendo que as 3 primeiras têm 5 minutos de tempo para as respostas e a última, 3 minutos. Então, bom dia, professora Adma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Prazer tê-lo, Neto. Obrigada por esse espaço. Agradeço a Duemes, que abre esse espaço para que a gente possa participar, para que a gente possa elevar o nível de todas as discussões políticas ligadas ao nosso sindicato Aduemes. Tá? Agradeço também ao Adilson, que é companheiro inestimável de luta, companheiro querido e que está sempre do nosso lado. Estamos com os mesmos princípios, mas com caminhos diferentes. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Então, vamos à primeira pergunta, né? Nós gostaríamos que vocês apresentassem de início, né, que você apresentasse quem compõe a chapa, que está concorrendo às eleições do ANDES, agora em novembro, e falar um pouco sobre como que foi a composição da chapa e quais os princípios fundamentais que ela defende. Aí, a partir de quando você começa a falar, tem 5 minutos. Tranquilo, Neto, tranquilo. A nossa chapa, a Chapa 1, é uma chapa, unidade na luta para garantir uma educação pública, gratuita e defender essa educação universal, é composta pela presidente, a professora Rivânia Maria do Nascimento, que é da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e que é professora de serviço social. Tá? Nós compomos, nas nossas discussões, nós compomos a Regional Pantanal. E a Regional Pantanal tem algo muito característico, porque junta a experiência daqueles que já participaram das lutas sindicais e aqueles que estão a ingressar dentro das lutas sindicais, porque as lutas são outras hoje. Então, o que nos une, o que nos uniu, é que todos nós ali participamos dos movimentos populares, sempre estivemos edificados nas nossas histórias de vida, nas nossas condutas acadêmicas, sempre num direcionamento dos movimentos sociais. Isso é algo que nos une, e por isso nós montamos a chapa. Ela é composta por professores da Universidade Federal do Mato Grosso, pela UNEMAT, pela UEMS e o FGD. Tá? São professores que estão na ativa, ou são professores também aposentados, e que comungam de um mesmo sentido, o sentido social, o sentido democrático, o sentido humano. Tá? Nós temos a professora Raquel de Brito Souza, da UFMT, Ciência Social, e ela é candidata à primeira vice-presidente. Eu, Adma Cristina, que sou a vice-presidente, representando a Universidade Estadual. A Raia Bel, que também participa dos movimentos sociais, tem um trabalho belíssimo dentro da agricultura familiar, tá? Em relação aos produtos orgânicos, é a primeira secretária. O nosso amigo e querido vizinho, Cláudio Freire, da Universidade Federal da Grande Dourados, que tem uma caminhada lindíssima dentro dos movimentos populares, dentro da questão do sindicato, dentro das conquistas trabalhistas. Então, é a voz da experiência dentro desse conjunto dos movimentos. Tá? O Breno, que é um professor de filosofia da Universidade Federal do Mato Grosso, e que também agora é responsável essa semana, trouxe a 2 mãos dele e um colega uma cartilha decifrando a PEC 32. Então, ele coloca em nossas mãos um instrumento de esclarecimento, um instrumento da causa política. Isso é muito importante, porque nesse emaranho de situações, de PECs, encontrar alguém que disseque isso numa cartilha didática, pedagógica, diretiva, e que trabalhe com a formação do nosso sindicalizado, isso é muito bom. Tá? É o professor Breno Ricardo.
E o Oshira. O Oshira é um professor da Unemate, das Ciências Ambientais, que também está dentro do sindicato há muito tempo. Então, como você percebe, o que nos une é esse princípio de universalidade, tá? De um ensino público, gratuito, laico, tá? Dessa educação que tenha o perfil de uma educação democrática. Isso não está só na falácia do discurso, isso está nas nossas práticas enquanto vida, enquanto caminhada histórica. Isso é importante. Nesses anos que a gente está aí a trabalhar durante muito tempo, cada um de nós teve uma caminhada representativa, seja nas invasões dentro da governadoria, aqui no estado em 91, seja nas nossas alocações de greve. Há uma representatividade dentro dessas questões sindicais. Então, nosso sindicato, o ANDES em si, porque a eleição é do ANDES, e nós somos a representação viva do ANDES. O que é o ANDES? O ANDES somos todos nós. Tá? Ok, já deu tempo da primeira pergunta. Observando o programa das duas chapas, nós podemos notar que, em geral, as duas defendem vários pontos em comum. Alguns desses pontos são a autonomia universitária, as melhores condições de trabalho e salário aos docentes, a defesa do serviço público, a defesa da democracia e da liberdade de cátedra. Tendo em vista esse conjunto de propostas fundamentais defendidas pelas duas chapas, qual que é a estratégia de luta em defesa destas posições e como que ela se diferencia da outra chapa? Parece que são muito, ao mesmo tempo, semelhantes, mas elas são ambíguas. Você falou muito bem, elas são ambíguas, tem algumas, a caminhada é diferente, os princípios são os princípios suleadores, de acordo com Boaventura, que são os princípios que estão no Sul, porque nós moramos no Sul, tá? No Centro-Oeste. E o que nós temos em comum? O que há de diferença? Talvez a forma como nós enxergamos o sindicato. O nosso sindicato tem que ter uma autonomia. Que autonomia é essa? É uma autonomia de negociação, é uma autonomia em que eu possa não estar atrelada nem a partidos políticos, nem a reitorias. A gente precisa entender isso dentro da Constituição. Patrão é patrão, tá? Trabalhador é trabalhador. Senão, nós não vamos ter as contradições, não vai haver as discussões e nós não vamos avançar na questão da luta. Eu não consegui conceber sindicato nos meus 43 anos de magistério, tá? De forma alheia. Lembro-me bem, no começo da minha carreira, em 85, e não dá para se destituir eu, Adma, Raia separada, ou Raquel separada, se nós não fomos constituídos, ou a própria Rivânia, sem a luta sindical. Nós nos juntamos justamente por isso, porque nossas vidas estão entrelaçadas, não tem como separar isso. Tá? É o sentido da academia. E as nossas conquistas trabalhistas que nós tivemos ao longo dos 40 anos são conquistas primordiais. E isso, muitas vezes, é conquistado por quem carregou caixa dentro do sindicato. E eu posso falar que carreguei caixa no sentido de que, quando nós acampávamos, já muito nova, aos 17 anos, havíamos de morar no estado do Paraná, nós temos o Parque Iguaçu, que é como se fosse o Parque dos Poderes, aqui no Mato Grosso do Sul, e nós acampamos já em 85, nós acampamos pela qualidade do ensino público da educação básica. E em 81 já existia o próprio ANDES. Passando uma semana, o MST veio se juntar a nós e um outro ala. Acordamos os nossos dirigentes e todo mundo com corneta. Uma semana depois, os sem-tetos. Ali eu entendi, aos 17 anos, o que era o corpus do que era sindicato. O sindicato é a formação dessa união. É isso que a Chapa 1 tem em comum. Nós precisamos nos unir com as outras categorias, ter essas categorias como algo vibrante, num esperançar paulo freiriano. O que é o esperançar paulo freiriano? Não é gritar. O esperançar paulo freiriano é onde eu consigo dialogar com o que é diferente, com as contradições, e chegar a um senso comum para que a luta seja um objetivo só. Porque a nossa luta
não é só uma luta pela universidade, é uma luta de comum da democratização da vida humana. Isso é muito importante. Nós estamos passando um momento tão complicado, com mais de 150 mil mortos no país. A cultura da morte, isso a gente fica indignada, como nós não temos um plano decenal de saúde, como querem aligeirar as situações, e tudo por quê? Porque tudo é muito violento, tudo muito rápido. A universidade é um espaço de reflexão, ela é um espaço de autonomia, ela é um espaço em que não a partido político. Então, o que nós propomos? Nós, enquanto chapa, propomos uma análise de retrospectiva externa, ou seja, uma retrospectiva que não começa em 2016, gente. Não começa com embora a chapa tenha as relações da diversidade, e pela primeira vez dentro da eleição do Andes, existem mulheres, a questão da paridade de gênero está sendo respeitada. Isso é um ganho tremendo nesses 40 anos de Andes. Então, a gente tem que fazer uma análise histórica de 1981, antes da Constituição de 88, que a PEC quer rasgar a Constituição de 88 e quer nos colocar numa situação de escravos do trabalho, e fazer essa análise fazendo a seguinte pergunta: que concepção de sindicato nós temos enquanto ADUEMES, que situação de sindicato nós temos enquanto Andes, e como essa concepção de sindicato pode caminhar com lutas em que junte o passado, as experiências conquistadas sem retrocesso, com os futuros colegas que estão a ingressar. Nós temos que aprender com essa tecnologia que os mais novos comandam, como eu posso usar isso como instrumento de luta. E é o que nós estamos fazendo hoje, principalmente com as eleições telepresenciais. É um exercício para um antes de aprendizagem. Deu um tempo já, tá, professor? Desculpa, meu querido. Tá? A gente com esperançar Paulo Freire, e quando vê, está dentro aí. Eu estou junto com você, com o teu painel lindo. Tá. Tranquilo. Então, agora partindo para a terceira pergunta, tendo em vista que somos uma associação docente filiada ao Andes, que é um sindicato nacional composto por pelo menos 79 mil filiados em todo o Brasil, como vocês avaliam a relação do sindicato nacional com a associação dos docentes hoje? O que o filiado da ADUEMES pode esperar dessa chapa em relação quanto à relação direta entre o Sindicato Nacional e a nossa associação? Em primeiro lugar, a defesa da universidade. Quando eu defendo a universidade, eu estou defendendo as carreiras, eu estou defendendo as relações das categorias, eu estou defendendo, muitas vezes, as nossas progressões, os nossos direitos. Então, o que a gente tem que compreender enquanto sociedade, enquanto sindicalizado, é que ter uma presidente que nasce nos rincões das universidades nordestinas, tá? Mulher, significa o quê? Significa que a raiz do diálogo é um diálogo muito próximo à estadual, porque Rivânia é de uma universidade estadual. Isso é um grande ganho para nós também. E quando há abertura desse, não só o discurso, mas que as nossas bases podem ser ouvidas dentro do grande bojo do Andes, é ligação direta com isso. Então, é muito importante que quando a gente fala da universidade, que esse biênio 2020 a 2022 seja uma eleição para garantir a unidade da luta. E Rivânia veio para isso. Rivânia veio por meio do seu corpus, por meio do seu diálogo, por meio do seu jeito manso de falar sem gritar. Fazer reportação de toda a questão histórica, de fazer uma análise de que sindicato é esse que nós queremos e quais são as perspectivas de futuro. Essa é uma pergunta que deve ser resolvida com as outras categorias. Então, abrir isso dentro das associações de bancários, dos sindicatos de correio, dentro das áreas da saúde, em todas as categorias em si. Tá? É importante que a gente seja ouvido, que os fóruns... Existe um fórum lindo no Andes, que é o Fórum da Diversidade, e que nós temos garantido
hoje justamente por essas brigas. A gente pensa que começou no governo de 2016 a questão da diversidade. A primeira vez que se falou em diversidade, que nós tínhamos que ter um resgate histórico com não só as universidades, mas com a questão de gênero, foi em 91. Não vou nem citar o governo, né? Que é o governo de Fernando Henrique Cardoso, mas não vou nem citar, mas é impossível não citar. Era qual, né? 91. Como, gente? Não tem como. Há uma leitura de conjuntura toda. E aí, assim, a briga que nós temos da Constituição, por que a gente briga pela Constituição de 88? Eu participei das constituintes. Gente, é garantia de inclusão, é a garantia da vida. Não se pode uberizar o trabalho público. Nós servimos o público. Então, a dívida não é nossa. Existem alguns esclarecimentos que a base sindical, assim como a cartilha de Breno traz isso na sua explicação, nós vamos entender qual é a função do Banco Nacional na educação, do Banco, perdão, Mundial na educação, o que faz o FMI na educação, por que nós estamos lidando com esse aligeiramento social de venda de um bem público humanitário que é a terra, que é a água. A Coca-Cola comprou. Um minuto. Antes, opa! Um minuto mais, tá? A Coca-Cola comprou. E isso é educacional. Isso é informação. Isso é conhecimento. A universidade produz isso. O nosso discurso não, mas a nossa narrativa, a nossa prática enquanto chapa 1 está em defesa da universidade pública, no que é ensino, no que é pesquisa, no que é extensão. E se faz pesquisa de sindicato também, gente. Vendo a qualidade de vida das pessoas que estão trabalhando ali. Porque isso é uma mola propulsora. Hoje você, Breno, é novo. Você vai ocupar os lugares. Então, há um ciclo da vida. E o ciclo da vida tem que ter formação orgânica. E formação orgânica significa formação humana, formação política. Nós daqui a pouco vamos. Tem muita gente aposentada voltando. Por quê? Nós precisamos... Porque nós somos um sindicato da rua. Nós não somos um sindicato da tela. E precisamos aprender esse novo instrumento. Não que a gente vai deixar a luta na rua, mas existe uma outra forma de lutar. E a gente quer aprender com os mais novos, que estão ingressando, como é que se luta. Vamos juntar, vamos conversar. Não tem que separar. Nesse momento, não. Nesse momento, não. Nós temos contradições dentro do sindicato, temos contrariedades, mas nós temos que nos unir. Tá? Uhum. Tá certo, então. Já deu tempo. Uhum. E agora, para finalizar, deixe um recado final para os nossos filiados. Fale também sobre como que os professores podem fazer para conhecer melhor as ideias da chapa e o programa, os links, etc. Sim. Olha, o programa em si da chapa está no www.chapa1, Unidade para Lutar com o Programa. Tá? Mas só você colocar Unidade para Lutar, tem uma série de cartas, uma série de links, de post-sites, que estão aí a falar do nosso programa. É um programa do esperançar, do diálogo, é um programa de informar para o conhecimento, para que a gente tenha argumento de convencimento, não, mas um argumento que eu possa dialogar com quem está nas lideranças hoje políticas nesse país. Tá? Nós não podemos simplesmente entregar por uma PEC, porque a PEC só mostra um pedacinho do que vai ser. O que está por vir, se nós soubéssemos, nós não deixamos passar nem esse pedacinho. Tá? Então, eu convido todos, no dia 3 a 6 de novembro, venham votar, gente. Nós precisamos, olha, sem churumelas, que vocês me conhecem. Sem churumelas, venham votar. A gente tem que acreditar que o espaço hoje presente é o futuro daqueles que vão vir. Os nossos filhos, os nossos netos. A luta não é só por nós. A luta é para avançar e não para retroceder. A luta é para dialogar e não gritar. Tá? E é isso que representa a Chapa 1. Venha votar. Vote telepresencial, a gente vai estar orientando isso. Não é difícil, nós vamos ter que se identificar com a carteirinha. Tá? É importante que a gente se conheça, se una nesse momento em que eles querem tirar os direitos nossos enquanto, não só aqueles que aposentaram, mas aqueles que estão na ativa, porque a PEC vai mexer com os que estão na ativa, e com aqueles que futuramente possam vir. Tá?
É um aligeiramento não só da educação, mas de toda a população. A população brasileira vai perder muito, tá? Pode-se dizer que é a PEC da morte do serviço social, das relações sociais. Eu um ponto nisso, porque é isso que está no Congresso hoje. E se nós não pressionarmos os nossos representantes, eles não se elegem. Então, esse é uma senhora de uma arma perto das eleições hoje, tá? É importante eu pegar o telefone e falar assim, eu estou indignada com essa PEC, não vote a favor. Eu estou indignada. Os meus deputados, os meus senadores, é essa grande pressão que eu tenho aprendido com os mais jovens aqui, dentro desse quadradinho que se chama internet. Porque se fosse em outras épocas, a gente estava sem máscara na rua e acampando como acampamos no 91, 33 dias dentro do Parque dos Poderes, em que nós expulsamos um governador que ficou 8 meses. Ali eu vi sindicato, eu vi gente da saúde, da educação, polícia militar, polícia civil, todo mundo acampando. Nós arrombamos a governadoria. A história desse Estado não pode passar em vão. Nós temos que juntar essa questão histórica com aquilo que nós queremos e ver qual é o sindicato que pode ser construído aí, tá? Livre, autônomo, sem estar ligado a partidos políticos, à reitoria, ter liberdade de fala, porque isso é a cátedra, isso é a grande defesa da universidade pública, laica, tá? Uma universidade popular. Gente, um beijo a todos, com carinho, tá? Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada, Breno, obrigada mesmo, tá? Que a gente possa se unir e se contar. Chapa 1, unidade para lutar. Beijo, gente.